Ele hoje tem uma palavra para você. Não sei se é tudo aquilo que você espera, mas Ele já está fluindo aqui neste lugar. E você, Espírito Santo, nós te damos a liberdade para agir em nosso meio. Leva agora cativo as nossas mentes em obediência à Tua palavra. E que nesse momento o Senhor venha ministrar em nossas vidas a Tua vontade, que sabemos bem que é boa, perfeita e agradável para nós. Que possamos entender neste tempo, com essa campanha, nessa noite, nesses momentos que estamos aqui em Tua presença, tudo aquilo que o Senhor tem para direcionar as nossas vidas. Porque, Espírito Santo, nós precisamos tanto de Ti. Nós ansiamos tanto pelo Teu agir em nós, o Teu fluir em nós todos os dias. E que possamos hoje aprender um pouquinho mais de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que concorda diz amém. Dá glória a Deus sentando no seu lugar. Glorifica o Pai. Meu Deus, a presença do Senhor é real aqui neste lugar. E Ele é latente, como nós estamos aqui, experimentando juntos desde quando chegamos. A gente já vai sentindo esse fluir do Espírito aqui. Que gostoso este lugar. Esse ambiente é muito bom. E rever, alguns rostinhos que eu conheço, confesso que eu estava nervosa, vou pregar na igreja dos meus amigos, dos meus gestores. Mas é uma alegria estar aqui. Quando recebi o convite, a gente já corre para orar e falar: Espírito Santo, o que o Senhor tem? E com o que nós temos vivido na nossa própria igreja. Porque é um Espírito somente, É somente um fluir. A gente entende que a gente pode ir em todas as igrejas que a gente for visitar. A gente entende que é o mesmo Espírito agindo em todos os lugares. De maneiras latentes, diferentes, mas é o mesmo Espírito. E é tão bom ver que vocês estão vivendo as mesmas coisas que nós. Nós estamos numa busca profética, numa busca do avivamento, numa busca daquilo que o Senhor tem a derramar mais sobre as nossas vidas lá na terra. E o meu pastor espera por você lá, tá? A data você não passou ainda, pastor Eduardo. E ele estende um carinho a vocês, para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou esposa do José Ademir, namoramos há 20 anos, esse ano faremos 20 anos juntos, casados há 18 anos. Temos a Lorena de 16 anos, que não pôde estar conosco hoje porque estava na escala dela na igreja. Então hoje passou rapidinho, deixou ela lá e vimos para cá. Servimos ao Senhor em Gileade há 19 anos, Lá a gente casou, formou a nossa família, marido? E estamos, crescendo no Senhor a cada dia. E como eu disse, essa palavra que vocês estão hoje aqui, essa campanha poderosa pelo Espírito Santo, disse que é bem parecido com o que nós estamos vivendo, porque nós acabamos de sermos ministrados de maneira teológica, para quem já fez teologia, quem entende de estudar a palavra. Nós estudamos a teologia sistemática, a doutrina do Espírito Santo. E essa palavra está fresquinha no meu coração, porque eu acabei de ministrar para a nossa turma. E falar sobre o Espírito Santo de Deus, queridos, é algo tão maravilhoso, porque é algo que, quando nós estamos falando, ele está ardendo aqui. Ele está ardendo, ele começa a se mover dentro de nós. E eu não sei vocês, mas quando eu começo a falar do Espírito Santo, eu já começo a me emocionar. E daí eu já começo a chorar. E hoje eu estava aqui, eu falei assim: não adiantou passar maquiagem, não adiantou, porque a gente já começa a perder ela inteirinha quando está na presença do Senhor. E queridos, como é bom ensinar sobre o Espírito Santo, como é bom falar sobre o Espírito Santo. E meu coração se encheu de alegria quando eu vi que esse era o tema. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso e tão profundo, mas ao mesmo tempo ele é tão especial porque ele cabe aqui dentro de nós. E queridos, eu teologicamente
biblicamente fui ensinando os meus alunos toda a sistemática, tudo que ele significa, como ele representa na Bíblia, o vento, o fogo, a água, a pomba. Mas a palavra, querido, tudo que eu for, a letra, tudo que eu for tentar explicar para você dentro de uma letra, ela não vai ser o suficiente para descrever. E a minha aula foi assim, rapidinho, 2 horas de aula, tentando correr para ensinar todo um conteúdo e explicar descrever toda a divindade do Espírito Santo. E, queridos, a minha turma saiu com aquela vontade e aquele desejo de que eu quero mais, eu queria ouvir mais. E ao pensar hoje neste culto e ao escrever a palavra para este culto de hoje, o Espírito Santo falou ao meu coração: só deixa para o final este mover. Eu falei amém. Vamos então entender o que o Espírito Santo ele é para nós. E hoje, biblicamente, o que eu quero trazer a vocês, e na prática e na realidade, é que o Espírito Santo falava no meu coração para ministrar a vocês a importância de nós vivermos no Espírito. Porque a gente fala de ter o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, vir aqui nesse culto, ser movido pelo Espírito Santo, falar em línguas, entregar profecias e todos os dons que Ele tem em si. Mas o Espírito Santo colocava no meu coração a importância que hoje, nos nossos dias, nós temos que viver no Espírito. E queridos, é uma tarefa muito difícil viver no Espírito. Nós que somos aqui pastores e as pessoas olham para nós e falam assim: não, você é fácil viver no Espírito. E não, eu sempre ensino e sempre gosto de mostrar nos meus discipulados que você estar no Espírito é uma linha muito fina. Você anda numa linha como se fosse de costura. Por quê? Estou na carne, estou no Espírito. Estou na carne, estou no Espírito. Estou na carne. Ai meu Deus, aquela coisa, a gente vive nisso todos os dias. E se eu falar que eu vivo no Espírito toda hora, eu vou estar mentindo. Porque sim, existem desafios, existem coisas que acontecem no nosso dia a dia que tira a nossa paz, que tira o nosso espiritual com Deus, e que sim, nós abandonamos o Espírito e entramos com tudo, com a cabeça na carne. E a gente fala pela carne, a gente age pela carne, a gente olha pela carne, a gente escuta pela carne, a gente existe atitudes para cima e para baixo na nossa carne. E queridos, é tão difícil quando a gente volta em si e fala: meu Deus, eu deixei a minha posição do Espírito e agi da forma que Ele não queria. Porque Ele, como eu disse, esse Deus presente dentro de nós, Ele é suave. Ele não é um Deus que nos coloca pela parede, que nos obriga a coisas, não. Ele fala suavemente: não fale assim, não haja assim, olha o que você está vendo, olha o que você está fazendo. Eu ganhei uma missão nesse último mês de cuidar, pastorear os adolescentes da minha igreja. E eu estava mostrando para eles como é que o Espírito Santo trabalha conosco na obediência. E ao final a minha ministração com eles, eu comecei a cantar aquela velha musiquinha, e que a gente parece que é infantil. E eu falei para eles: adolescentes, vocês pensam que é infantil, mas olha como funciona hoje nos dias de vocês. Eu comecei a cantar: cuidado, olhinho que vem. E eles: eu bate palma. Cuidado, boquinha, o que fala. E comecei a cantar essa canção. Porque eu falei para eles, e digo a vocês, que o Espírito Santo é essa vozinha, dessa musiquinha tão bobinha no nosso coração. Mas ele fica: cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você toca, cuidado com a maneira que você age.
Porque senão, queridos, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, ele não é real sobre nós. Porque está dizendo o quê? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são chamados filhos de Deus. E aí eu falo assim, eu sou uma filha de Deus amada, né? Eu sou. Mas eu não deixo a minha vida ser guiada pelo Espírito Santo. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer as coisas com a minha vontade, eu quero agir com as minhas próprias mãos, eu quero construir a minha casa do jeito que eu achar melhor, eu quero criar minha filha do jeito que eu bem entender, eu quero tratar o meu casamento da forma que eu bem achar. E não, o versículo é claro: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. E hoje Ele nos chama, Ele nos traz de volta a isso. Ele quer que o teu coração, que sabe, antes de você fazer qualquer coisa, começar o seu dia, você pergunte: oi Espírito Santo, bom dia, tudo bem? O que iremos fazer hoje? Como eu serei usada no teu reino hoje? Como é que eu vou ser usada hoje na minha casa? Como me diga. E queridos, a gente deixa tudo e começa, como eu disse, a ser guiados por nós mesmos. E hoje o Senhor quer nos trazer de novo. Aleluia. A quê, queridos? A termos sintonia com Ele. A criarmos essa intimidade que a gente tanto fala, que a gente tanto sente. Mas não só aqui, porque aqui é fácil ouvir o Espírito Santo. Aqui é bom ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui a gente fala assim, é verdade, a gente se convence, é isso aí, é assim aqui dentro. Aqui a gente coloca a nossa melhor roupa, os nossos gestos de santidade, de adoração, de louvor, e todo mundo que olha para nós fala: aquela ali é guiada pelo Espírito Santo. Mas queridos, quando nós saímos daqui, quando nós vamos para a nossa casa, lá no nosso trabalho, as nossas conversas, o que nós estamos vendo no nosso celular, tudo isso tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tudo isso tem que ter a base, essa sintonia com o Espírito Santo. Porque, queridos, lá em João 3:5, deixa eu só ler aqui, nós temos já esse entendimento. Eu sei que eu falo com crentes nesta noite, amém? Com aqueles que já aceitaram a Jesus, já batizaram, já tem uma caminhada com Ele. Mas eu só quero ressaltar uma verdade que Jesus ministra em João 3:5 e 6, que diz: digo-vos a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E pasmem, queridos, eu estava ministrando a mesma matéria, doutrina sobre a salvação. E acreditem que a minha turma inteira, se eu fizesse o apelo no final, eles aceitariam a Jesus novamente. De crentes em Cristo Jesus. Depois de uma aula que nós falamos sobre salvação. Porque é isso daqui, ó. Quem nasce da carne é carne. E nós falávamos sobre entrar no céu e como é que eu vou entrar no céu, e que isso não se fala tanto mais sobre a vida de Jesus. Eu fiquei emocionada vendo você cantar aquela canção hoje, porque Ele em breve vai voltar. E aqueles que estão em Espírito, aqueles que vivem no Espírito, é os que vão subir. Aleluia. E os que vivem da carne vão ficar. E essa é a importância da minha mensagem dessa noite. Jesus breve voltará. Aleluia. Para buscar uma igreja que vive em Espírito. Aleluia. E essa é a importância de vocês sim estarem ressaltando essa mensagem sobre o Espírito Santo. Eu tenho que ter Ele latente sempre no meu coração, todos os dias, porque nós não sabemos. Só sabemos que o céu vai se abrir, nós vamos ver Ele descer, os mortos ressuscitarão primeiro, nós teremos o corpo transformado e ó, amém, glória a Deus. É o que vai acontecer.
Só que, queridos, para isso existe toda uma lista de critérios que nos aprovam ou nos reprovam. E volto a dizer para uma turma de quase 20 pessoas, crentes em Cristo Jesus, eles reconheceram que dentro deles havia alguma coisa que os reprovariam. Aquele pecadinho de estimação que a gente fala assim: não, esse não, Jesus, esse eu não quero que o Senhor toque. Ou aquela atitude que a gente ainda não venceu, aquele jeito de viver que a gente ainda não perdeu. E, queridos, essas coisas só o Espírito Santo pode fazer em nós. Só Ele que está aí dentro de você pode começar a trabalhar aí, ó, de dentro para fora, e te limpar, te purificar, te restaurar, fazer de você uma pessoa nova. Porque é isso que é esse renascimento espiritual que o Espírito traz para nós. Porque nós lemos aqui, ao começar o culto com o nosso querido Gálatas 5, 22, que diz que existe esse fruto e que nós temos que viver a manifestação de cada um deles. Sim, eu tenho que ser amorosa. E, gente, eu sou amorosa demais, né? Nessa fila eu passei acho que umas 3 vezes. Eu sou demais. Eu transbordo demais, amor. Mas eu tenho que ser alegre. E a alegria que nós estamos cantando aqui tem que ser a do Senhor. A força dele em nós. Eu tenho que ser bondosa. Eu tenho que ser misericordiosa. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser mansa. E o último dos meus discipulados é o que mais dói em todo mundo. Principalmente da minha discípula que veio lá de Medianeira. Mas ela aprendeu. Ela aprendeu. Que o último era o quê? O nosso domínio próprio. E a dominar essa carne, a dominar isso daqui é muito difícil. É aquilo que Paulo falava: meu Deus, aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas aquilo que, eu não quero, isso eu faço de verdade. E com gosto ainda. E a gente é assim. Somos todos assim. Mas, queridos, nós temos que ser também pessoas que é algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que nós vamos orar no final dessa palavra. Nós temos que ser pessoas que entendam que o Senhor, Ele derrama algo sobre nós e que sim, é possível viver uma vida diferente. E, queridos, eu tenho tantos e tantos testemunhos para contar para vocês, porque eu tenho uma vida de crente. Eu fui criada desde a barriga da minha mãe me consagrou na barriga dela. Então eu tive experiências de monte, em vigílias, em tantas coisas a gente já viu no Espírito Santo. Eu já via no monte, assim, as águas pegando fogo. Eu levei para casa as folhas assim, pegando fogo. E eu ficava com aquilo e olhava aquilo e falava: Deus, olha o teu agir. Foi isso que Moisés viu. Sim, experiências dessas são maravilhosas. O Espírito Santo pode mudar vidas. E eu digo que sim, o Espírito Santo, ele nos transforma. Só que sabe o que acontece? Quando a gente chega num nível com Deus, a gente acha que já está bom, que a gente não precisa mais melhorar. Eu já vou para a igreja, eu já oro, eu já jejuo, eu oferto, eu entrego aqui as minhas coisas, a minha rotina religiosa já cumpro. Mas eu vim aqui para dizer que o Senhor, Ele tem mais para derramar sobre a sua vida. Nós vamos olhar a medida daquilo que nós vivemos em Deus. Nós ainda vamos ver que está aqui, que ainda está aqui na nossa canela. E Ele nos convida: vem para até os joelhos, vem para até a cintura, vem para até os ombros, até você mergulhar na presença dEle. E é isso que nós, como igreja desse tempo que nós estamos vivendo hoje, é a importância. Nós temos que estar submersos da presença de Deus e totalmente guiados pelo Espírito Santo. Porque, queridos, eu digo, é um desafio
É um desafio você falar de Jesus. É um desafio você pregar a Bíblia. Esses dias eu estava assistindo um culto em casa. Eu tenho costume domingo de manhã, enquanto estou fazendo almoço, eu estou assistindo um culto lá em casa. E quando o pastor pregou a continuidade de Gálatas 5:22, indo para frente, um pouquinho antes, desculpe, um pouquinho antes, o culto dele caiu na hora. Bloquearam ele. Só porque ele estava falando o que está pregando contra ele fora. Não sei se vocês acompanham as redes sociais, mas vocês, viram a semana a repercussão que aconteceu com o pastor André Valadão. E só porque ele está pregando a verdade, guiado pelo Espírito Santo. Ele não falou nada demais. Mas eu pergunto, nós teríamos o mesmo posicionamento que ele? Nós teríamos a mesma coragem de olhar e falar assim: eu sou filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Eu quero vir aqui para pregar a boa nova para vocês homens. Porque é isso que Deus espera de nós, queridos. Eu sei que a gente tem tribulação, nós temos lutas, sim, muitas, várias. Mas esse tempo o Senhor está nos chamando também, sabe o quê? Para nos capacitar. Essa luta que você passa, essa tribulação que você passa, esse desafio que Ele coloca na tua frente, é capacitação. Porque eu digo, eu não sou, e só meu marido que entre vocês pode afirmar, eu não era essa pessoa. Eu não tinha nem noção de um dia estar pregando a pessoas, ministrando a palavra do Senhor, ter a oportunidade de ir a tantos lugares que o Senhor já me levou. E eu nunca imaginei, sabe aquele versículo? Nem os ouvidos ouviram, nem o pensamento chegou, é o que o Senhor fez. Porque eu me sentia tão pequenininha, tão inferior, tão diminuída, que eu falava assim, não, Deus vai usar qualquer outra, era menos eu. Mas tudo que eu vivi nesses anos em Deus foi uma capacitação para hoje eu estar aqui. E talvez você olhe e fale, Deus, por que eu passo por tanta luta? Deus, por que lá na minha casa é tão difícil? Por que o meu trabalho é tão complicado? Por que o Senhor disse não para mim? E a gente tem que entender que quem é guiado pelo Espírito Santo não pergunta por quê, mas pergunta para quê. E eu vou contar um pedacinho dessa capacitação para servir. O Espírito Santo é quem capacita e fortalece os crentes para servir a Deus e a nós. E queridos, como eu disse, eu tinha uma vida muito abençoada em Cristo Jesus. Fui criada dentro desse reino maravilhoso. Eu não conheci o mundo lá fora. Eu fiquei desviada, tem um amigo que brinca, 180 dias só, E para a glória de Deus. E eu achava exatamente isso. Que testemunho sem graça. Eu não sou ex-nada. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca me prostituí. Eu achava assim, quem vai me ouvir? Eu não sou ex-nada. E aí eu cheguei uma vez e fiz uma oração ao Senhor. E cuidado com as orações que vocês fazem, Deus. Porque a gente fala assim, Senhor, olha a oração da crente. Eu não tenho nada para testemunhar, para contar para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida. E pense que eu só tinha motivos para agradecer. E ele falou assim, então tá bom. Desejo realizado. Pum. A prova, a maior prova da vida. Mas entendam que sim, as nossas tribulações, elas sim são para a glória de Deus. Talvez o tempo que a gente está vivendo ali naquela hora, no momento, você fala assim, não, que Deus é esse? Meu Deus, como eu disse, eu questionava o Senhor demais. Porque foi um período em que eu estava voando no Senhor, aprendendo assim, e pregava a palavra.
louvava e cantava. E, meu Deus, estava aprendendo muito da presença do Senhor e fluindo muito. E eu tive minha segunda gravidez. A Lorena já tinha 3 anos e eu tive minha segunda gravidez. E fazendo a obra do Senhor com barrigão, a gente ia para o encontro com Deus, 200 mulheres, e ministrava, e ia para louvar toda semana, e fazendo acontecendo. Como sempre nós como crentes fazemos. E aí eu recebi a notícia que eu perdi o meu bebê ainda gestante. Passei por todo o processo, né, de retirada do bebê. E lá na noite anterior, uma noite depois, no dia depois que eu já tinha tirado o bebê, eu estava num quarto, sozinha. E o meu discipulador, meu pastor, chegou até mim e falou assim: Gê, hoje Deus está te dando uma história para você contar. Hoje Deus está te dando um testemunho para que você contar. Hoje você sacrificou o teu Isaac, mas entenda que o Senhor proverá. E digo que na hora foi assim: sai pra lá, pastor, né? Conversa de pastor para tentar consolar, né? A gente pensa assim: que isso? Meu Deus. E entrou no meu coração algo que eu falava assim: Deus, vamos lá para a nossa lista? Eu te louvo, Senhor. Eu prego a tua palavra, Senhor. Eu não falto nenhum culto, papai. Fiquei desviada só 180 dias, né? Só Deus. Por que o Senhor fez isso? Mas aí, nessas horas em que você está sozinho, questionando o Senhor, vem esse doce Espírito Santo no teu coração. Aleluia. E ele vem, ele acalma o teu coração, e ele acalmou o meu naquele hospital. E ele trouxe essa palavra profética sobre mim, que eu simplesmente guardei no bolso. E que senti a minha dor. Me agarrei à minha dor. Agarrei ela e falei: eu tô triste. Deus tirou o meu sonho porque eu queria ser mãe de multidão. Eu amo pessoas, amo criança. Eu queria ser mãe demais. E aí veio o diagnóstico que não tem jeito, não pode, não vai. E eu falei: puxa, Deus. E levar um não é ruim. Um não de Deus é ruim. E aí o Espírito Santo veio. E ele teve que trabalhar no meu coração, porque aquilo estava virando uma ferida de amargura. Aquilo estava me levando para depressão. Aquilo estava tirando do meu propósito que Deus tinha. O diabo, ele tinha os planos dele com aquilo também. Porque o diabo, ele também gosta de aproveitar das coisas que acontecem conosco. E sim, tudo que acontece com você é permissão de Deus, sim. Ele permite com a grande expectativa que aquilo vai trazer crescimento para você. Ele permite com aquela grande expectativa que nós venhamos a cumprir o que está lá em Romanos, dizendo que o mundo espera que nós venhamos a nos manifestar para que o nome dele seja conhecido. E ele esperou isso de mim. E ele esperou por um tempo, porque eu falava: não. Vamos cantar? Não. Vamos pregar? Não. Espera um pouquinho, ainda estou, me recuperando, eu falava. Mas o Espírito Santo falava: eu tenho um chamado com você. Eu tenho algo para a tua vida. Eu tenho algo para a tua história. Vamos que vamos que vamos. E uma noite ele me pegou. Noites, madrugadas. É sempre madrugadas. E ele teve um encontro comigo lá no encontro com Deus que nós tivemos. Ele me pegou no colo. Ele me explicou o que estava acontecendo. Ele me projetou para frente. E aquilo simplesmente, curou meu coração. O Espírito Santo curou meu coração. E eu falei: glórias a Deus, vamos seguir. De toda essa dor eu escrevi uma letra de uma canção. E guardei. Quem é músico sabe, Desce o remo, a gente escreve e guarda. Desce o remo, a gente escreve e guarda. Sabe Deus que horas que vai fazer, vai gravar, vai sair aquilo. E aquilo ficou guardadinho. E lembra que eu falei: capacitação. E dar e fazer. Desse testemunho, dessa história, dessa dor.
Meu Deus, eu não sei o número de mulheres que foram alcançadas. Eu não sei o número de mães que foram consoladas. Eu não sei o número de famílias que receberam essa palavra sobre o seu coração. De meninas que chegaram e falaram assim: aconteceu a mesma coisa comigo, mas me mostraram o teu testemunho, me contaram sobre você. E se você venceu, eu também vou vencer. E aí quando você começa a perceber aquele sinalzinho, opa, Deus tem algo com isso. Deus tem um propósito com isso. E você começa a entender, tá bom então, Espírito Santo. Vamos para o próximo passo. E o próximo passo, queridos, é algo que a gente não quer muito. Vou contar para vocês o que aconteceu com a minha filha, que é um exemplo. Minha filha está com 16 e ela só estuda, não trabalha ainda. A gente quer que ela foque no vestibular. E a gente deu um cartão para ela poder usar na emergência. E a gente veio falando no carro para ali. Ela pegou e foi almoçar com as amigas. E aí ela chegou no restaurante e falou bem assim: eu quero tal coisa. Daí o garçom falou: quer tal coisa? Mais cara. Ela: não, quero só tal coisa. Ele: tá bom. E ela disse que pediu lá, porque ela sabe o limite dela. E daí quando foi lá na conta pagar, o cara falou: 3% de taxa do garçom. Ela: taxa do garçom? Eu não pedi taxa do garçom. Aí eu falei assim pra ela: bem-vinda à vida adulta. É isso aí, a vida é assim. Tem coisa que você não espera. E tem coisa que ela falou: mãe, eu não quero crescer. Então eu não quero ser adulta. E bom se a gente pudesse simplesmente escolher. Bom se a gente pudesse assim: eu sou criança para sempre, né? Mas não. Mas a vida espiritual é a mesma coisa. Queridos, o Espírito Santo não quer que você seja um bebê espiritual para sempre. Você precisa crescer espiritualmente. Ele quer elevar o teu nível de intimidade com Ele um pouco maior hoje. Mas eu já oro, como eu disse. Parabéns. Eu já jejuo, que ótimo. Eu já sinto a presença dEle. Eu falo em línguas. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para nós. Ele espera que nós venhamos a crescer na presença dEle. Aleluia! E sim, é na tribulação que a gente cresce. É pagando taxa do garçom que a gente vai ter que crescer. E Ele força isso em nós, porque Ele quer usar a tua história para que o reino dEle venha a ser conhecido. Aleluia! E aqui, queridos, tem tantas histórias lindas. Tem tantas histórias maravilhosas. E isso me faz lembrar o meu amigo Pedro, lá de Medianeiro. Ele tem um testemunho poderoso. Eu falo: Pedro, conta. E ele não quer. Conta, Pedro, não quer. Mas quando ele abre aquela boca para contar, eu sei que surte o efeito necessário para as pessoas. Ela está lá no Rio de Janeiro, ela me manda mensagem bem assim: vou entregar ela. Jerusa, manda aquela lição de casados que você fez conosco. Eu mando. Ela assim: mas como é? Assim, agora é com você. É crescimento. Vai, deixa Deus usar você, sua história, seu testemunho. E é assim. Vocês não podem, e com todo respeito, pastores, eu vou sacudir essas cadeiras, não podem ficar só na cadeira, sentado e recebendo. Não. Tem tantos aqui fazer aqui dentro. Quantos ministérios podem sair daqui deste culto hoje? Quantos ministérios podem ser levantados hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo e deixar ele ser guiado? Vou contar para vocês a questão do adolescentes. Gente, eu já sou pastora da igreja, eu cuido do ministério de louvor, a gente tinha casa refúgio, a gente aconselha, discipula, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho. É muita coisa. E no começo do ano, a minha sobrinha de 12 anos me chamou para uma conversa. E olha só, eu quero ter uma conversa com você não como tia, mas como pastora. E eu: vamos lá. Eu fiquei 3 horas com ela conversando, porque ela não sabia se ela ia para a Umbanda ou se ela ia para a nossa igreja. A parte da minha família, do meu irmão, nós somos cristãos, mas a parte da mãe dela são todos da Umbanda. E ela falou uma coisa que doeu profundamente no meu coração. E aquilo moveu-me no espírito, que eu comecei a orar imediatamente.
Ela falou assim: sabe por que eu não quero ir mais para a igreja, tia? Porque não tem nada para mim fazer lá. E eu olhei, quando ela falou aquilo, os meus olhos se abriram e eu falei: é verdade, não tem nada para adolescente na minha igreja. Que vergonha! Não tem nada para adolescente fazer na minha igreja. Que vergonha! E eu continuei motivando ela e falei: escolha Jesus, escolha a melhor parte. Aleluia! Escolha, porque Ele deseja você. E preguei a ela, orei a ela, acabou as 3 horas e eu fui pro quarto e falei: Deus, eu não acredito nisso. Que facada no meu coração, porque a minha igreja, onde eu pastoreio, não tem nada para adolescente. E comecei a orar. E volto a falar, quando você ora, Deus, Ele move alguma coisa. Isso foi em janeiro, fevereiro, reunião pastoral de carnaval, nosso pastor nos chamou e falou: Jesus, tem um desafio para você. E eu falei: aham, pode falar. Eu quero que você pastoreie os adolescentes. Eu, oh não. Eu pensei: meu Deus. Falei: pastor, deixa eu orar primeiro. Vou orar, porque não é só eu, né? É a minha família, a minha casa vai ter que se pastorear. E o meu marido é uma benção, né? Se, meu Deus, você sabe que o meu marido não é, pastor, eu tenho que, né, ver o que vai acontecer. E me posicionei em oração. E o Senhor começou a me fazer enxergar os adolescentes da igreja, gente. Eu via um grupinho lá no canto do celular, na hora do louvor. E quando eu estava cantando, eu olhava lá no cantinho com a carinha só assim, ó, clarinha, no escuro. Eu começava a ver eles lá fora. Eu comecei a ver eles de uma maneira que eu nunca vi antes. Aí eu falei com meu marido, falei com a minha filha. Eles toparam. E falei assim: pastor, eis-me aqui. Usa-me a mim. E queridos, vou contar para vocês para você ver como a obra de Deus é rápida. Hoje, essa semana fez 1 mês que eu estou com eles. 1 mês. Daqui 1 semana a gente vai ter o nosso primeiro acampamento. Nós estamos com 86 inscritos. Aleluia, Jesus. 86 adolescentes estarão dormindo conosco daqui 15 dias na nossa igreja. Não sei como vai ser. A programação está feita. Mas entendem o guiado pelo Espírito Santo. Porque eu podia fazer minha lista. Ah, não, Deus, eu já cuido dos meus discípulos, que são 5. Eu já tenho ministério de louvor, que dá trabalho toda semana. Eu já tenho, Senhor, tanta coisa, pregação. Ai, os louvores, eu tenho minha carreira, tem que sair para ministrar. Deus, eu tenho as 7 salvados para ajudar a cuidar. Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Não dá, Deus. Mas, queridos, não só dá, como é tão gratificante que vocês não têm noção. Toda semana eu falo: ai, eu amo tanto eles. E lembra que eu falei para vocês? Quem não pode gerar? Eu tenho 86 agora. Para cuidar daqui 15 dias. E sim, são filhos que Deus tem nos confiado. E queridos, eu quero mover o coração de vocês, porque eu sei que aqui também tem coisas a fazer. Tem ministério a ser levantado. Eu sei que no teu coração arde algo no Espírito para que você possa ser movido e usado. E sim, a capacitação não é tua, é dele. Deixa com ele. O nosso papel é falar: sim, Senhor, vai, faz. O nosso papel é olhar para cima. Que eu sempre falo: olha para cima e vê a nuvem. A nuvem está parada? Então fica parado. Moveu? Então vai. Moveu? Então vai. É isso. Esse é o nosso papel. O resto é Ele que faz. Ele prepara, Ele te dá, Ele te capacita. Ele é esse Deus. E queridos, viver no Espírito é tão bom. Viver no Espírito é tão gratificante. É salvador de vida. Aleluia! Ele te direciona, Ele te mostra, Ele te leva a caminhos que você nunca vai imaginar na sua vida. Ele vai te levar a viver experiências que você nunca viveu na tua vida. E essa semana eu estava contando para minha amiga agora. Eu tenho uma vizinha de porta no nosso prédio. E ai, gente, só Jesus as minhas vizinhas. São
São duas mulheres, são homossexuais, é um casal. E elas têm uns cachorros deste tamanho, num apartamento de 49 metros quadrados. Esse não é o problema. O problema é a higiene do cachorro, que passa por todos os prédios, por todos os apartamentos. E sábado eu cheguei, gente, trabalhava no sábado do bazar, gente. Cheguei cansada, né? Queria só sossego e paz na minha casa. E aquele cheiro que ardia o nariz. E eu falei assim, não, Deus, eu não aceito isso. Não vou bater. Olha, domínio próprio. Eu não aceito isso. Eu não quero isso mais. E o Espírito Santo colocou no meu coração: unge o tapete da porta dela. Eu falei, ai meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? E sim, peguei o óleo, saí batendo o pé e falei assim, aqui, esse espírito de Maria Mulambo não vai ser minha vizinha. Em nome de Jesus, vai sair. Taquei óleo no tapete. Gente, que poder tem. É bobo? Às vezes parece, meu Deus, que testemunho de crente é esse? Mas, gente, eu não sinto mais cheiro na minha casa. Porque eu falei, eu não aceito. Minha filha ficou doente esses dias. Uma prateleira caiu na cabeça do José Demir no meio da sala, assim, algo que nunca poderia ter acontecido. O Espírito Santo falou assim, tem algo que você deixou entrar na tua casa. E eu falei, Deus, mas o que? Vai, pega a vassoura. Eu falei, Deus, ele varra a casa com a vassoura. Pega a vassoura. E eu comi, ele falou assim, varra essa casa inteira e manda embora o que você deixou entrar aqui. E ele não falou o que era, mas eu mandei. No outro dia, minha filha estava de pé bem. Aleluia. E a gente pensa assim, nossa, que bobagem. Que testemunhos, né, sem nexo. Mas sim, nós estamos cercados pelos anjos do Senhor. Mas ao nosso derredor existem poderes que, se a gente der qualquer brechinha, qualquer liberdade, eles entram e eles querem tirar tua paz, teu sossego, trazer uma enfermidade, trazer algo que não é do Senhor para a tua vida. E esse é o nosso papel de estarmos ligados. Esse é a tua responsabilidade como filho de Deus. E sim, eu falo com homens e mulheres que sim, são filhos de Deus. Então, queridos, façam por merecer este título. Vamos chegar no céu e Ele responder, o que é que você fez? Deus, eu ouvi tua voz. Deus, eu te amei. Deus, eu obedeci tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Deus, eu cumpri o teu chamado. Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me pediu. Porque é isso que Ele vai perguntar para nós quando chegarmos lá, queridos. Não vai perguntar quantas pessoas eu cuidei, quantas canções eu cantei. Não. Vai perguntar, você me amou e foi obediência que eu pedi para você fazer? É como os talentos. Ele tem dado e confiado algo nas mãos de vocês. O Espírito Santo arde algo dentro de vocês. E quando Ele voltar, Ele vai falar assim, o que é que você fez com o que eu te dei? O que é que você fez com a sua vida? E queridos, uma só. Então faça de tudo. Sim, sabe, esforce ao máximo para viver tudo aquilo que o Espírito Santo quer que você viva nesse tempo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Posso? A minha hora já foi. A minha hora já foi, queridos. Aleluia. Eu quero ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre a sua vida. Talvez não foi a mensagem de poder, de glória, de avivamento que você quis ouvir. Mas o avivamento começa dentro de nós. O avivamento começa você fazendo a diferença na sua casa, no seu trabalho. O avivamento começa onde você estiver caminhando. Aí começa o avivamento. Queria chamar o louvor. Posso ter liberdade de chamar o louvor para cantar uma canção comigo? Pode ser? Vamos lá. Glória a Deus. Espírito Santo poderoso, aleluia. Glória, aleluia. Deixa eu só pegar a palavra bem certinho. Espírito Santo. Ao findar a minha lição, queridos, de doutrina do Espírito Santo,
a gente teve um mover juntos. E esse mover foi tão poderoso. E como dica, eu quero deixar uma leitura para vocês, uma boa pedagoga. Leiam o livro O Deus Desconhecido. Ele é um livro que vai revelar algo profundo do nosso coração. Mas uma coisa que eu falei para vocês, não queremos viver da experiência do Benihim, né? A experiência dos nossos pastores em Deus. Não quero que vocês se pautem na minha experiência, talvez, que eu contei rapidinho aqui. Mas eu quero que você tenha a sua experiência. Quero que você ouça a voz, que você seja tocado, que você seja usado com os dons, que você hoje saia daqui de uma maneira diferente de como você chegou. E toda vez que eu termino de falar do Espírito Santo, eu peço um sinal a Ele. Toda vez que eu falo sobre Ele, eu falo: Espírito Santo, manifesta o Teu poder então no meio de nós. Porque a Bíblia fala em Atos 2 que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo Espírito, com o mesmo objetivo. E diz assim que de repente veio sobre eles algo. E não é aquela motivação de você sair daqui falando em línguas. E sim, se você não é batizado, você pode sim falar em línguas. Não é aquela manifestação de você cair no poder e na glória do Senhor. Sim, você também tem liberdade para isso. Mas a manifestação que eu quero orar por você nessa noite é de um revestimento sobre a sua vida. De algo que você, como eu disse, saia daqui tocado, saia daqui diferente, saia daqui, sabe? Meu Deus, eu estou sentindo algo diferente dentro de mim. Que quando você chegar na sua casa, o ambiente da sua casa seja transformado. Que quando você falar com as pessoas, ela fala: o que é que você tem de tão diferente assim? O que é que você tem que você fala desse jeito, você age desse jeito? Que em nome de Jesus, hoje você possa viver a novidade do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas isso é só para quem está receptivo. Então feche os teus olhos onde você está agora. Eu não vou mover você do seu lugar, mas eu quero te convidar a não se importar com quem está aí do teu lado por um instante. Eu quero que você dê espaço ao Espírito Santo começar a fluir no teu interior agora. Eu quero que você comece a
Ele vai fazer pessoas chegar perto de você, para que você pregue a palavra, para que você conte a sua história. O Senhor vai criar oportunidades para que você seja usado por Ele de uma maneira diferente. Para isso Ele vai te capacitar. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha vergonha. Que todas as barreiras que te impedem caiam por terra agora. Queridos, eu declaro um crescimento espiritual para essa igreja.